E aí, povo de Deus, se inscreve no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos aí dar continuidade no livro de Oséias, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. E é ele a nós virá como a chuva seródia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, eles se portaram alivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma causa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim, e Israel é contaminada. Mas para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Oséias capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque obraram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração, que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras diante da minha face então. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão contra os escarnecedores, porque como forno aplicaram o coração, emboscando-se toda a noite, dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno, e consomem os seus juízos, todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força, e ele não o sabia. Também os clãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Assíria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-lo-eis, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam. Mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Oséias capítulo 8.
O castigo está próximo. Põe a trombeta na tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, e o inimigo perseguiu-o. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência, né? E não fazer o mal, meu Deus. Porque isso é mesmo de Israel. Um artifício o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentos. Não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorada, agora está entre as nações como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram à Síria, como um jumento monta-se. Por isso só mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu as congregarei. Já começaram a ser diminuídas por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para ele como causa estranha. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Oséias capítulo 9. O pecado de Israel e a sua consequência. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga sobre todas as eiras do trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão a comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves. Os seus sacrifícios para ele serão como o pão de planteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que farei vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Chegarão os dias da visitação, chegarão os dias da retribuição, Israel o saberá. E o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da sua iniquidade, também abundará o ódio. Efraim era vizinha com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã na figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Peor e se congregaram a essa causa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como uma ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando ele se apartar.
Efraim, assim como via Tiro, está plantada num lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu povo, o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e vagabundos andando entre as nações. Vamos aqui no 11. Israel é uma vide frondosa. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares conforme a abundância da terra. Assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão ocupados, cortados os seus altares e destruídos as estátuas. Certamente agora dirão, não temos reis, porque tememos ao Senhor, que pois nos faria o rei. Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso, florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão aterrorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa da sua glória, que se apartou dele. Também a Síria será levada como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso, Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares e dirão aos montes, cubra-nos, e aos outeiros, caia sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade, e não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atos as suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço, farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, se faz segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste a impiedade, cegaste a perversidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel por causa da malícia, da vossa malícia, o rei de Israel. De madrugada será totalmente destruída. E esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo. Paz.